A história que você vai ouvir agora não é apenas um relato curioso, mas um daqueles casos que desafiam a razão, a ciência e até mesmo a fé. É a história de uma menina de Santa Catarina que afirmava, com a naturalidade de uma criança, ter sido sua própria tia em uma vida anterior. Um relato que começou com frases aparentemente soltas, mas que, pouco a pouco, se transformou em uma sequência de evidências tão fortes que abalaram a família e marcaram para sempre sua história. O que você faria se seu filho ou filha começasse a falar de lembranças que não pertencem à vida atual? Lembranças de pessoas já falecidas, de objetos guardados há décadas, de momentos íntimos que ninguém mais se recordava? Essa é a pergunta que você vai carregar ao longo deste relato. O primeiro sinal. Tudo começou de forma sutil. A menina, ainda pequena, estava brincando no quintal quando olhou para a avó e disse: "Vó, eu já usei esse vestido, mas não era agora. Era quando eu era sua filha." A frase caiu como uma bomba. A avó ficou paralisada, sem saber se ria, chorava ou repreendia a criança. Como poderia aquela menina, de apenas 3 anos, dizer algo assim? O silêncio da família foi interrompido pelo pai, que tentou minimizar. "Ah, deve ser coisa de criança. Imaginações dela." Mas a mãe não conseguiu esquecer aquelas palavras. Até que ponto a imaginação infantil é apenas fantasia, ou pode ser memória de algo maior? As primeiras frases estranhas. Com o passar dos dias, outras frases começaram a surgir. Enquanto ajudava a mãe a dobrar roupas, a menina comentou: "Eu tinha um vestido azul igual a esse, lembra, mãe? Eu usei no meu aniversário de 15 anos." A mãe ficou gelada. O vestido descrito era idêntico ao que a tia usará em sua festa de 15 anos, décadas atrás. Um detalhe que nunca havia sido contado à menina. Em outra ocasião, ao ver a avó mexendo em uma caixa de costura, a menina disse: "Você sempre guardava a tesoura pequena no fundo, para ninguém usar." E, de fato, a tesoura estava lá, exatamente como a tia havia feito em vida. Como explicar que uma criança saiba detalhes íntimos da vida de alguém que nunca conheceu? O reconhecimento da fotografia. Certo dia, ao visitar a casa da avó, a menina se deparou com um álbum antigo de fotografias. Folheando as páginas, parou de repente, apontou para uma foto e disse: "Olha, sou eu aqui." A foto era da tia, sorridente em uma praia nos anos 80. A avó, com lágrimas nos olhos, perguntou: "Você lembra desse dia?" E a menina respondeu: "Sim, eu caí na água e você brigou comigo porque molhei o vestido." Todos ficaram em choque. Aquela cena realmente havia acontecido, mas era um episódio nunca contado à menina. Seria coincidência, ou memória real de uma vida passada? O objeto esquecido. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando a menina entrou no quarto da avó e foi direto até uma gaveta. Ela abriu e disse: "Minha aliança está aqui." A avó, assustada, confirmou. A aliança da tia estava realmente guardada ali, esquecida há muitos anos. A criança colocou a aliança no dedo e sorriu, como se estivesse reencontrando algo precioso. Como alguém poderia saber da existência de um objeto guardado em segredo? As palavras inesperadas. Em momentos aleatórios, a menina soltava frases que deixavam todos arrepiados. Ao passar pela sala, olhou para um retrato antigo e disse: "Essa foi a roupa que usei no casamento do meu primo." Ou ainda, diante de um móvel antigo, comentou: "Eu que pedi para pintar de branco, lembra, mãe?" As declarações eram tão específicas que não havia como ignorar. A família começou a anotar cada uma delas, temendo perder detalhes importantes. Até onde vai a fronteira entre lembrança e imaginação? As primeiras reações da família.
Enquanto a avó se emocionava a cada frase, o pai se mantinha incrédulo. Isso é invenção. Ela deve ter ouvido alguém falar. Mas a mãe percebia que não era tão simples assim. O olhar da filha quando falava da tia era profundo demais para ser invenção. Era como se realmente tivesse vivido aquilo. As conversas começaram a se tornar frequentes. A família já não sabia se devia incentivar ou evitar o assunto. Quando a razão não consegue explicar, resta apenas o coração para interpretar. O caso da canção. Um dia, enquanto brincava, a menina começou a cantarolar uma música antiga, popular nos anos 70. Era justamente a música favorita da tia, que costumava cantá-la em encontros de família. Nenhuma gravação daquela música estava disponível em casa. A menina não tinha como conhecê-la. A avó desabou em lágrimas. Era como se a filha tivesse voltado por meio da neta. Seriam as canções memórias que atravessam o tempo? O desenho revelador. A menina adorava desenhar. Certo dia, fez um desenho de uma casa simples, com janelas verdes e uma varanda. Ao mostrar à mãe, disse: "Era aqui que eu morava." A mãe reconheceu imediatamente. Era a antiga casa da tia, demolida muitos anos antes. A criança nunca estivera lá, nem sequer vira uma foto da casa. Como explicar tamanha precisão em algo já inexistente? O ápice dos primeiros sinais veio quando a menina, ao olhar para a avó, disse com naturalidade: "Não chore mais por mim. Eu voltei." A frase deixou todos arrepiados. A avó abraçou a menina com força, tomada pela emoção. Era como se o espírito da filha tivesse realmente retornado para confortá-la. Até que ponto uma criança pode ser a ponte entre a vida e a morte? Com cada novo detalhe, a família se via diante de um dilema. Ignorar o que a menina dizia, tratando como imaginação, ou aceitar que talvez estivessem diante de uma prova da reencarnação. A dúvida não tinha resposta fácil. Mas uma coisa era certa: aquela criança carregava dentro de si algo que desafiava qualquer explicação lógica. Se a alma pode realmente atravessar gerações, quantas histórias ainda permanecem escondidas, esperando para serem reveladas? As primeiras revelações já haviam abalado a família, mas o que estava por vir seria ainda mais impressionante. A cada dia, novas frases, novas lembranças e novos detalhes reforçavam a suspeita de que aquela criança não era apenas ela mesma. Era como se carregasse dentro de si duas histórias, a de uma menina em crescimento e a de uma mulher que já havia partido. Mas como distinguir imaginação infantil de uma memória que insiste em atravessar gerações? O objeto esquecido no armário. Certo dia, a menina entrou no quarto da avó e, sem hesitar, abriu o armário antigo. Com um ar de certeza, apontou para uma caixa de madeira e disse: "Aqui está meu vestido favorito." A avó, assustada, abriu a caixa. Dentro estava um vestido azul, realmente o favorito da tia, guardado desde sua juventude. A menina passou a mão pelo tecido e sorriu, como quem reencontra algo querido. Como alguém pode descrever com tanto carinho um objeto que jamais conheceu? O caso do perfume. Em outro momento, ao visitar a casa de uma tia-avó, a menina entrou em um quarto e disse: "Aqui ainda tem meu perfume." A tia-avó, confusa, abriu uma gaveta e encontrou um frasco antigo, vazio, que guardava apenas pelo valor sentimental. Era o perfume que a tia falecida sempre usava. A menina o pegou, levou ao nariz e disse: "Esse cheiro é meu." Seriam os cheiros capazes de despertar memórias de outras vidas? O brinquedo de infância. Enquanto brincava no sótão, a criança encontrou uma boneca antiga. Ao vê-la, disse imediatamente: "Essa era minha. Eu a escondia para ninguém estragar."
A avó confirmou. A tia realmente tinha uma boneca idêntica, guardada como seu tesouro de infância. O mais surpreendente, a menina sabia até onde a boneca tinha um rasgo na costura. Até que ponto um brinquedo pode ser a chave para memórias escondidas? O caderno de estudos. A família possuía guardado um caderno antigo da tia, cheio de anotações escolares. Quando a menina o viu, disse: "Eu odiava matemática, mas adorava escrever poesia no canto das páginas." Folheando o caderno, apontou exatamente para versos rabiscados na margem, que quase ninguém lembrava. Ela recitou de memória algumas frases, como se tivesse escrito na véspera. Como explicar a lembrança tão íntima de hábitos escolares? O episódio da cozinha. Em uma manhã, a menina entrou na cozinha e disse à avó: "Você lembra quando eu derrubei o leite aqui e você brigou comigo?" A avó, com lágrimas nos olhos, confirmou que a tia, quando jovem, havia realmente feito essa travessura. O detalhe: a criança descreveu até o avental que usava naquele dia. Poderiam pequenos acidentes do cotidiano atravessar a barreira da morte? O caso da caixa de cartas. Um momento marcante aconteceu quando a família decidiu mostrar à menina uma caixa antiga de cartas que pertencera à tia. A criança, ao ver a caligrafia, disse: "Essa é a minha letra. Eu escrevi assim quando ficava nervosa." Ela comentou sobre destinatários, lembrando nomes e situações descritas nas cartas. O mais impressionante, reconheceu uma carta específica, destinada a um amor de adolescência da tia, citando detalhes nunca revelados à nova geração. Seriam as palavras escritas ecos de emoções que não morrem. O reconhecimento da roupinha de bebê. Enquanto a avó mostrava roupas antigas de família, a menina segurou uma pequena roupinha de bebê e disse: "Essa foi a primeira roupa que vesti quando nasci." Era exatamente a roupinha usada pela tia no dia em que saiu da maternidade. A avó quase desmaiou de emoção. Até onde vai a memória de uma alma que retorna? O segredo do quarto fechado. A família mantinha um quarto fechado, onde estavam guardadas algumas lembranças da tia. A menina pediu para entrar. Assim que o fez, correu até um baú e disse: "Aqui está meu diário, minhas coisas mais queridas." De fato, dentro do baú havia objetos pessoais da tia, incluindo um diário com pensamentos íntimos. A criança os manuseava com cuidado, como se fossem parte de si mesma. Seriam os objetos físicos âncoras da memória espiritual? O ápice desse período foi quando a menina, diante de toda a família reunida, declarou: "Vocês não precisam sentir saudade. Eu nunca fui embora." A frase deixou todos em lágrimas. Era como se a tia estivesse usando a criança para trazer paz aos corações ainda feridos. Quando uma criança fala com tanta certeza, como negar a possibilidade de que memórias de outras vidas existam? A cada novo episódio, a família se via mais confusa e mais fascinada. Não sabiam se deviam buscar explicações na ciência, na fé ou simplesmente no mistério. Mas uma coisa era clara: aquelas lembranças não podiam ser ignoradas. Se os objetos podem guardar memórias, talvez não sejam apenas peças de matéria, mas chaves que abrem portas para vidas que acreditávamos encerradas. Reconhecimento dos parentes e ápice emocional. Depois de tantas coincidências transformadas em provas, a família já não sabia mais o que pensar. Era como se a presença da tia tivesse voltado em forma de criança. Mas até onde essa ligação poderia chegar? E se a alma realmente sobrevive à morte, quantas memórias ela poderia carregar para um novo corpo? O reconhecimento dos parentes distantes. Durante uma reunião de família, a menina surpreendeu a todos. Chegaram parentes que ela nunca havia conhecido, primos distantes, amigos da tia. A criança correu até um deles,
segurou sua mão e disse: "Você é o Toninho, eu te chamava de Tó." O homem ficou branco. Era o apelido carinhoso que apenas a tia usava. Ninguém mais o chamava assim. Como uma criança poderia saber de um apelido íntimo usado décadas atrás? As lembranças de infância. A menina começou a falar de brincadeiras que a tia tinha quando era jovem. Jogos no quintal, corridas até a cerca, músicas que cantava em rodas de família. Os detalhes eram tão vívidos que os parentes mais velhos se emocionaram. Ela cantou trechos de uma canção popular antiga, que a tia adorava, mas que já não era lembrada por ninguém. Seriam essas lembranças guardadas em algum lugar misterioso da mente, ou da alma? O caso da joia esquecida. Um dia, a menina entrou no quarto da avó e disse: "Minha correntinha de ouro está aqui, dentro da gaveta." Todos ficaram intrigados. Ao abrir a gaveta, encontraram realmente uma corrente antiga, presente de batismo da tia, guardada há anos. A criança sorriu e colocou a correntinha no pescoço como se fosse dela. Até que ponto objetos podem ser portais de lembranças de outras vidas? O diário pessoal. A família guardava um diário da tia, que raramente era lido. Quando a menina o viu, ficou emocionada. Folheou algumas páginas e disse: "Aqui eu escrevia quando estava triste." Ela parecia reconhecer até a letra, mesmo sem saber ler ainda. Comentava sobre os desenhos nas margens, como se os tivesse feito com suas próprias mãos. Como explicar a identificação com um diário que nunca esteve em suas mãos? O impacto nos pais. Para os pais da menina, aquilo era perturbador. Eles não sabiam se deviam estimular ou evitar o assunto. Às vezes tinham medo de que a filha perdesse a própria identidade. Mas, ao mesmo tempo, era impossível negar os fatos. Eles começaram a registrar tudo em anotações, como uma espécie de diário paralelo. Cada fala, cada gesto, cada lembrança. Quando a vida desafia a lógica, até o amor dos pais precisa aprender a lidar com o inexplicável. A visita ao cemitério. Um episódio marcante aconteceu quando levaram a menina ao cemitério da família. Sem nunca ter estado lá antes, ela correu direto até a lápide da tia e disse: "É aqui que eu estou." O silêncio tomou conta de todos. A avó chorava. Os pais não sabiam o que dizer. A criança, no entanto, parecia calma, como quem reencontra algo familiar. Será possível que a alma reconheça até o lugar onde foi enterrada? O encontro com a melhor amiga. Uma amiga de juventude da tia foi visitar a família. A menina, ao vê-la, correu e a abraçou, dizendo: "Você chorava comigo na varanda quando brigava com sua mãe." A mulher ficou sem palavras. Era um segredo íntimo, algo que apenas a tia sabia. Como aquela criança poderia reviver um momento tão particular? Até onde vai o limite entre imaginação e lembrança real? O sonho revelador. Certa noite, a menina acordou assustada, dizendo ter sonhado com um acidente que a tia havia sofrido anos antes. Ela descreveu a cena com detalhes: a queda, o machucado no braço, a ajuda recebida por vizinhos. Tudo correspondia a um episódio real, conhecido apenas por poucos familiares. Seria o sonho apenas fruto de histórias ou um flash de memórias de uma vida anterior? O ápice desse período foi quando a menina, ao ver uma foto antiga com vários parentes, começou a citar nomes, apelidos e histórias pessoais de cada um. Ela sabia detalhes que só a tia conhecia, como o medo de uma prima de galinhas, ou o segredo de um tio que se escondia para fumar. A família inteira ficou em choque. Não havia mais dúvidas de que algo extraordinário estava acontecendo. Como uma criança de 4 anos poderia carregar tantas informações íntimas e secretas de uma pessoa já falecida? Com cada nova revelação,
o caso da menina de Santa Catarina se tornava mais forte e impossível de ignorar. Já não era apenas sobre objetos ou frases. Era sobre vínculos emocionais, segredos guardados e memórias pessoais revividas no presente. Se o amor e as memórias podem atravessar até mesmo a morte, será que continuamos nos reencontrando vida após vida? Depois de tantas revelações, roupas, objetos, segredos, apelidos e até lembranças íntimas, a família já não conseguia viver como antes. O caso da menina ultrapassava os limites do lar. Agora era comentado entre vizinhos, parentes distantes e até em grupos espíritas da região. Mas o que fazer quando um caso de reencarnação deixa de ser apenas uma experiência familiar e passa a ser observado por todos? O olhar dos grupos religiosos. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns espíritas viam o caso como prova clara da reencarnação, a vida continua, e essa menina é um exemplo vivo disso. Pastores evangélicos, por outro lado, afirmavam que aquilo era influência espiritual perigosa. A família ficou no meio do fogo cruzado, tentando apenas proteger a criança. Eu só quero que minha filha seja feliz, não importa o que digam, desabafava a mãe. Quando ciência e religião não conseguem explicar, a quem recorremos? O cotidiano transformado. O dia a dia já não era o mesmo. Cada gesto da menina era observado com cautela. Se sorria, perguntavam se lembrava da tia. Se chorava, indagavam se era a tia quem sofria através dela. Às vezes parecia apenas uma criança comum, correndo pelo quintal. Mas, de repente, soltava frases carregadas de lembranças. Adorava o cheiro de chuva nesse quintal. Plantei aquela árvore com o pai. E todas eram confirmadas. Até que ponto uma criança pode carregar o peso de memórias que não são suas? A crise de identidade. Com o tempo, a menina passou a se questionar: sou eu mesma ou sou a tia? Essa dúvida abalava a mãe, que temia que a filha não conseguisse construir a própria identidade. O pai, mais calado, se refugiava na fé, acreditando que tudo tinha um propósito. E se a maior prova da reencarnação também for a maior fonte de sofrimento? O episódio da música. Em uma festa de família, alguém colocou uma música antiga para tocar. A menina parou, fechou os olhos e começou a cantarolar sem errar uma palavra. Era justamente a canção favorita da tia, conhecida apenas pelos mais velhos. A avó, tomada pela emoção, desabou em lágrimas. Era como se tivesse a filha de volta, mesmo que por alguns instantes. Seriam as músicas pontes secretas entre vidas diferentes? O último segredo revelado. Certa noite, a menina chamou a mãe e sussurrou: há algo que eu nunca contei. Eu escondi uma caixinha debaixo do piso, no quartinho dos fundos. A mãe, assustada, chamou o pai e os avós. Foram até o quartinho, levantaram uma tábua solta e, para espanto geral, encontraram uma pequena caixa de madeira. Dentro havia cartas antigas, fotografias amareladas e uma pulseira de ouro da tia. A avó levou a mão ao rosto, soluçando de emoção. Como explicar que uma criança revelasse algo enterrado no passado e esquecido até pela família? Esse foi o auge. A família inteira se reuniu, emocionada, diante da caixa encontrada. Alguns rezavam, outros apenas choravam em silêncio. A menina, com serenidade, olhou para todos e disse: eu só voltei porque vocês precisavam saber que eu nunca fui embora. A frase foi como um raio atravessando os corações. Era a confirmação que ninguém esperava ouvir, mas todos precisavam. Seria aquela criança realmente a reencarnação da tia, ou apenas um canal para sua última mensagem de amor? O esmaecimento das memórias. 82.0092.00. Com o passar dos anos, as lembranças começaram a desaparecer. A menina crescia e se tornava cada vez mais ela mesma, deixando para trás os vestígios da tia. Mas as marcas emocionais permaneciam na família. Era como se a tia tivesse retornado apenas o suficiente para confortar os corações ainda feridos. Será que memórias de vidas passadas desaparecem com o tempo, ou apenas adormecem dentro de nós? A reflexão da família. Hoje, já crescida, a menina pouco lembra daquelas histórias. Mas para os pais e avós, o caso nunca se apagou. Eles acreditam que viveram a prova de que a alma sobrevive e o amor não se perde. Talvez não tenhamos respostas definitivas, disse a avó, mas tivemos a chance de sentir que o amor não morre. Se o amor é eterno, será que a morte realmente existe? O caso da menina de Santa Catarina continua sendo compartilhado em grupos espíritas até hoje. Ele inspira debates,
Provoca reflexões e aquece corações que buscam sentido para a vida. Talvez nunca saibamos se foi reencarnação, memória genética ou coincidência. Mas uma coisa é certa: aquela criança transformou para sempre a vida de todos ao seu redor. Se nossas histórias atravessam o tempo e nossas memórias resistem à morte, talvez não sejamos apenas corpos que nascem e morrem, mas almas que viajam em busca de aprendizado e reencontros. Se essa história tocou o seu coração, deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a menina era a reencarnação de sua tia? Escreva aqui embaixo. Vou fixar as melhores respostas. E se você também acredita que a vida continua, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e acompanhe novas histórias reais de reencarnação, experiências de quase morte e mistérios espirituais que desafiam a ciência. Porque aqui, todos os dias, você encontra relatos que provam que a morte pode ser apenas o começo.